Tá gravando? Tá. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos à aula de preto e cinza. Nessa aula a gente vai revisar alguns pontos, que são eles o seguinte, né? Primeiro e mais importante, características. O que define uma tatu ser preto e cinza e uma tatu ser black work, por exemplo, né? Existe uma pequena diferença entre os dois e a gente vai ver isso ao longo da aula. Outro ponto super importante, a aplicação. Hoje a gente vai ver a fisiologia da aplicação da tatu na pele. Vamos lá? Vamos começar então com os pontos super importantes para uma excelente aplicação na pele, independente se você é um cara que vai trabalhar com tatuagens old school, com fine line, realismo, qualquer coisa, né? Independente disso, você precisa ter uma boa aplicação na pele. O que é isso? É quando a agulha rasga a primeira camada de pele e deposita tinta na segunda camada, mais ou menos entre 0,5 milímetros e 2 milímetros. Eu vou botar uma imagenzinha aqui do lado para vocês verem como é a aplicação. A agulha entra na pele, né? Uma foto bem ampliada, né? Vocês podem ver as características. E a primeira camada de pele, né? Que é a epiderme, a agulha, ela rasga essa camada de pele e deposita tinta na segunda camada de pele, que é a derme. E para ter uma boa aplicação, a gente segue alguns passos. Quais são eles? O mais importante é o ângulo de aplicação. O ângulo de aplicação de qualquer tatuagem precisa ser 45 graus. Isso aí vocês podem anotar, pode até tatuar. Né? O ângulo de aplicação correto, né, de inserção da agulha na pele é 45 graus. Vamos para o próximo passo. Peso de mão. Nisso aqui muita gente tem dúvida, né? Ah, então se uma agulha mais grossa eu devo pesar mais a mão, uma agulha mais leve eu devo tirar mais minha mão? Sim e não. Tudo depende de como vai ser o seu desenho, tudo depende de como vai ser a sua aplicação. Por isso que aqui a gente está dissecando os pontos para uma excelente aplicação na pele. Vamos lá, peso de mão. Peso ou pressão de mão, né, cada um pode chamar do que quiser, ela deve ser constante durante todo o processo de tatu. Né, você não vai nem afundar mais, nem tirar muito a agulha. Né? Qual é a profundidade correta para uma aplicação que vai durar, né, de a médio a longo prazo? Idealmente, uma profundidade correta vai ser de 0,5 milímetros a 2 milímetros. Né? Abaixo disso, vão ter alguns vasinhos, sabe assim, vasos capilares bem fininhos. Se a agulha ela atravessar toda a derme e for até lá embaixo, a tinta ela vai migrar dentro desses vasinhos. O que acontece popularmente, né, é popularmente chamado de estourar traços. O que aconteceu aqui no caso, né? O tatuador aplicou uma pressão demasiada e a tinta irrigou por dentro dos vasinhos capilares que existem dentro da nossa pele. O que faz a linha da tatu não ficar com um aspecto preto, ela fica com um aspecto meio esverdeado. Isso vocês provavelmente conhecem alguém que tem uma tatu assim e provavelmente já viram isso em alguém antes, entendeu? Então para evitar esse tipo de erro, normalmente a gente tenta manter a aplicação, dependendo de como ela for, entre 0,5 e 2 milímetros, beleza? O peso de mão não pode passar disso, show? Vamos para o próximo passo. A gente viu 45 graus, o ângulo correto para aplicação na pele, 45 graus. Peso de mão deve ser constante do começo ao fim. E velocidade. Na velocidade, entra dois fatores aí, né? Porque a velocidade interfere diretamente na aplicação que a gente está fazendo. Se for, por exemplo, uma tatu que é mais sólida, você provavelmente vai pigmentar ela mais lento. Você precisa fazer essa pigmentação mais lento para que na pele, né, para que a agulha ela consiga perfurar a pele e deixar todo o pigmento ali. Então, normalmente ela precisa ser um pouco mais lenta, né? Então, a velocidade de mão, tanto no traço quanto na pintura, é mais lento. Se você quer mais suavidade, você tira um pouco o peso da mão e faz de mais rápido. Quanto mais veloz for o seu movimento, né, encostando na pele com a profundidade correta, mais superficial ou suave, né, você pode chamar do que quiser, dependendo do pigmento que você for usar, claro, né, mais superficial ou suave vai ser o resultado que você vai obter ali.
Para que ela corra de forma homogênea, é interessante que ela comece com a mesma velocidade que ela termine. Isso vai trazer uma homogeneidade ao seu traço, diferente da pintura, né, que a gente tem alguns movimentos, eu vou falar sobre isso mais à frente, mas a velocidade pode variar conforme o efeito que a gente quiser dar. Aí a gente tem que usar, ser inteligente e usar essas características a nosso favor. Porque dentro da tatuagem não existe o que é certo e o que é errado. Existe o que a gente pode usar ao nosso favor e existe o que a gente não usa no momento, pode usar em uma outra ocasião. Beleza? Então é isso. Os 3 pilares de uma boa aplicação são ângulo de aplicação, peso de mão e velocidade. Show? Entendemos até aqui? Vamos lá, dentro do aspecto pigmentação, existe um outro fator que é super importante e varia dependendo do seu desenho, do tamanho da arte, da agulha que você está usando, do tipo de resultado que você quer, né? Existem vários fatores que vão fazer você usar uma determinada técnica ou outra. Mas independente da técnica que você use, existem 3 movimentos universais, que são eles: um movimento de círculo, né, que você faz um movimento circular. Idealmente, eu gosto, né, particularmente, é uma preferência minha, não é regra, tá? A minha preferência, quando eu vou pigmentar de forma circular, eu pigmento subindo, né? A agulha precisa estar a 45 graus em relação à pele e eu pigmento empurrando, né? Nunca trazendo para mim, sempre empurrando. Por quê? Dessa forma fica mais sólida a pintura e machuca muito menos a pele. Então existe esse movimento circular, que normalmente é indicado para pinturas sólidas, seja ela qual for, preta e branca, colorida, qual for. Onde tiver um bloquinho sólido ali de cor, se você pigmentar de maneira circular, com calma, com a velocidade constante, vai ficar lindo, maravilhoso. Existe um outro movimento, meio pêndulo. Esse movimento é muito versátil, um dos mais versáteis que tem. Porque nesse movimento você realmente pode ou empurrar, ou trazer para você, ou puxar para o lado, tanto faz. Né? Esse movimento geralmente eu uso, né, e alguns tatuadores usam também, para pintar cantos. Sabe quando tem aquele cantinho ali assim, você não consegue pigmentar com a agulha girando, então você encosta ali, né, o meio pêndulo, ele é esse movimento aqui, de você encostou ali, você puxa, né? Encostou, puxa. Encostou, empurra, né? Encostou, empurra, ou encostou, puxa. Tanto faz, né? É o meio pêndulo, a metade de um pêndulo. Porque também existe o pêndulo total, né, onde você fica raspando a agulha assim, e eu vou falar sobre ele mais um pouquinho à frente. Mas falando sobre o meio pêndulo, ele é excelente para trabalhos mais tradicionais, né? Se você quiser deixar uma marca de agulha, o que eu acho lindo, lindo, lindo quando é bem feito, quando você deixa a marca de agulha, você mostra para o teu cliente ou para um possível profissional da tatu que está vendo ali o resultado, como você fez. Né? E eu acho isso muito legal, porque às vezes simplifica todo o processo, né? Então é muito bonito você mostrar isso da parte artística. Mas na parte teórica, a gente precisa sempre começar na onde é mais escuro e empurrar para onde é mais claro. Show? Geralmente se usa em canto, se você quiser fazer uma sombra ali que tem só de um lado, você usa ela puxando assim, cara, dá super certo. É muito bom. Vamos falar então agora sobre o movimento de pêndulo completo. O pêndulo completo, ele é o pêndulo completo, né? Você vai passar a agulha assim e ela só encosta na pele no momento que está quase completando o pêndulo todo e volta na mesma velocidade. Onde é usada essa técnica? Essa técnica é muito usada para pigmentações suaves, né? Caso você queira fazer uma grande área mais suave assim, não queira pigmentar solidamente, você usa esse tipo de pigmentação, sabe? Esse tipo de movimento para obter esse resultado na pigmentação. Uma pigmentação mais homogênea e mais clara. Geralmente se usa assim, você pode fazer com preto puro, ou mesmo com um preto diluído, né? E a gente vai ver isso. Então, tudo dentro da tatuagem dá para se usar. O pêndulo completo, né? Ou pêndulo somente, ele é super indicado para pintura suave de modo geral, né? Assim, realismos, ou você vai fazer um rasteladinho, quer que fique bem homogêneo, então você passa um pêndulo em uma direção, depois você volta em uma outra direção. Isso fica a critério do tatuador e do desenho que vai ser feito, beleza? Mas então entendemos até aqui, né? Quais são os movimentos da aplicação? Isso daqui é de modo geral, tá, pessoal? Estou dando uma introdução a esses movimentos, mas vocês vão sempre usar eles para sempre. Circular, para pintura, indicados para pintura sólida. Você consegue fazer tudo com os 3 movimentos, né? Pintura suave, uma pintura
mais sólida, com o pêndulo também. Tudo depende de como você vai aplicar elas. Mas mais facilmente, né, um movimento circular vai pintar mais sólido. Mais facilmente o meio pêndulo vai te ajudar a pintar aqueles cantinhos ali, sabe, meio complicados da tatu, o que é super legal. E o pêndulo completo vai te ajudar em uma sombra mais homogênea. Show? Fechamos até aqui? Bom, essas são as primeiras características, né, do que constitui uma boa aplicação na pele, que é ângulo correto, velocidade de mão correta, pressão de mão correto, né? Depois você entendeu a fisiologia da pele, que ela perfura 45 graus. Depois você entendeu isso, vai ficar tudo mais suave, assim, porque a gente vai usar isso para sempre, né? Vai ser um conhecimento que em toda técnica que você for aprender, suponhamos que você tatue atualmente realismo e queira tatuar Neo Tradition, que eu considero assim algo bem oposto, que você precisa trocar material, fazer toda uma logística diferente. Essas características, né, a fisiologia da pele, ângulo de aplicação, movimentos, tudo vai ser sempre igual. Você só vai usar mais ou menos algum desses que eu falei. Show? Fechamos então. Vamos passar então para característica do estilo preto e branco. O que caracteriza uma tatuagem para ser preto e branca? Vamos lá, pessoal. Características do estilo preto e cinza, né? Qual é a característica do estilo preto e cinza? Bom, para a gente definir realmente o que é uma tatuagem preta e cinza, a gente precisa entender algumas coisas, né? Geralmente são trabalhos um pouco mais claros, né? Que não contém uma quantidade de preto muito intensa, né? Geralmente são trabalhos feitos com sume, né? Um diluente, e existe uma grande quantidade de sombras, né? Eles se definem por isso, assim, são sombras mais homogêneas, pouca qualidade, assim, um contraste um pouco menor do que o black work, né? Porque o black work é praticamente muito preto e muita pele. O preto cinza não, o preto cinza é mais homogêneo ali, você pode fazer até sombras tonalizadas, isso é uma coisa super legal, né? Usar um sume ali tonalizado mais quente para fazer um objeto em primeiro plano, ou um sume tonalizado mais frio para fazer o fundo ali dentro de uma mesma composição, né? Isso fica impecável, assim, o resultado final é maravilhoso, né? Então, assim, vamos lá. Primeira e mais importante característica do preto e cinza é a grande quantidade de sombras. Vamos lá, um outro ponto super importante, falando também, é um subtópico, né, dessa quantidade de sombras, que é a diluição ou uso de tinta cinza. Diluição ou uso de tinta cinza. O que é diluição? Diluição é como, vou dar um exemplo bem chulo assim. Vocês já tiveram provavelmente contato com CorelDRAW ou Photoshop. Dentro das cores ali, né, do CorelDRAW Photoshop, tem uma diluição do preto, né, que você pode colocar um preto 100%, preto 90%, preto 80% e por aí vai. Dentro da tatu, é isso que a gente chama de diluição, quando você pega uma tinta de matiz 100% e reduz essa matiz, né? Por exemplo, um preto. Você pode usar um preto 100% numa tatu, nessa mesma tatu você usa um preto 50% e um preto 30%, por exemplo, né? Com aplicações diferentes ali, né? Às vezes um preto 100% você usa num local completamente escuro, o preto 50%, né, você usa em locais intermediários para fazer uma transição um pouco mais suave. E o preto 30% você usa em áreas mais claras, mas que não tão claras assim a ponto de deixar só a pele. Existem também tatuadores que usam cinza. Pessoal, eu adoro usar cinza nas tatus, porque o pigmento cinza, né, você encontra ele de várias tonalidades diferentes. O que eu gosto de usar é o cinza naval. Por que o cinza naval? O cinza naval, se vocês forem comparar ele com outros cinzas, como o Shark Grey, por exemplo, ele é um cinza que tem uma quantidade de azul um pouco maior do que o Shark Grey, né, que é um outro tipo de cinza também. Você vai notar essa leve tonalidade entre os cinzas, assim. E na pele, quando você usa um preto e o cinza, o contraste é garantido. Vamos lá. Uma das características do estilo preto e cinza é o uso de tinta diluída, né, e o uso de cinza. Você pode usar um ou outro, ou mesmo os dois ao mesmo tempo numa tatuagem. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Primeiro eu vou falar sobre o que é diluição. Normalmente, um exemplo bem básico, né? Acho que todo mundo já teve contato ali com Paint, CorelDRAW, Photoshop.
quando você vai na matiz da cor, sabe quando você vai selecionar uma cor ali, por exemplo, o preto, você tem uma opção assim, preto 100%, preto 80%, 90%, 70% tal, até 0%. Dentro da tatu é mais ou menos assim também, só que a gente usa umas escalas de preto um pouco mais espaçadas. Por exemplo, um preto 100%, que eu gosto de usar, né, particularmente falando. Um preto 100%, um preto 50% e um preto 30% tonalizado. O que é isso? O preto 100% é o preto puro mesmo, conforme ele vem no tubinho, né? O preto 50% é assim, metade do batoque, né, de preto, e a outra metade com o sume. O preto 30% é mais ou menos isso, né? 30% do batoque de preto e o resto de sume. O sume tonalizado que eu disse é um sume que não é só diluente e tinta. É um sume que contém um pouquinho de pigmento. Por exemplo, eu pego os pigmentos da mesma marca e misturo. Coloco 10 gotas de preto, 20 gotas de branco, e o resto de diluente e uma gota de vermelho, né, se eu quiser que a tonalidade fique mais quente, ou uma gota de azul para esfriar esse sume. Depende da aplicação, mas geralmente a misturinha é dessa forma. Bom, como eu posso usar o cinza nas tatuagens? Eu vou mostrar um exemplo aqui, pessoal, de uma tatuagem de cobertura que eu fiz. Ela não é preto e cinza, mas só para vocês terem noção ali de que dá para usar o preto e o cinza e como é a diferença entre elas, né? Quando você percebe entre elas. Vamos lá. Aqui ó, tem um trabalho meu mesmo de cobertura, né? Se vocês notarem aqui no meio, a caveira é toda cinza. Acho que aqui dá para ver bem, né? É tudo cinza, tá vendo? Eu usei tinta cinza mesmo para fazer. Agora, por exemplo, neste trabalho aqui, eu usei somente preto e diluição, o que quase caracteriza como black work, né? Mas as sombras ainda, se você vê essa tatuagem de perto, você vai ver que tem muito mais sombra do que preto, né? Então, essa é a grande diferença ali de resultados, né? Aqui você nota-se tipo, mais pele do que quando se usa cinza, né? O cinza, a pele fica realmente cinza. E essa é a ideia. Vamos lá. Agora eu vou falar sobre o último pilar ali desse estilo, né, do preto e cinza, que é o contraste. O contraste, pessoal, é a mesma coisa do que luz e sombra. Quanto mais igual o preto escuro do preto mais claro, menos contraste essa imagem vai ter. Quanto mais diferente é, né, quanto mais branco e preto tem, quanto mais ela se aproxima das matizes 100%, maior esse contraste. Eu vou explicar aqui para vocês de uma maneira bem simples e vocês vão entender isso. Por exemplo, vamos pegar uma imagem qualquer, de uma referência qualquer. Isso, no caso, é até super importante assim, vocês entenderem que quanto melhor a referência vocês pegarem, melhor vai ser o resultado final de vocês, beleza? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre as características da referência e tudo mais. Mas por enquanto vamos nos ater aqui apenas ao que é contraste. Vocês vão entender futuramente por que escolher uma melhor referência ou não. Por exemplo, suponhamos que o teu cliente chegue no seu estúdio, né, e queira uma tatuagem de leão. Ele quer especificamente aquela tatuagem de leão e tudo mais, e ele te manda algo tatuado no braço de alguém. O teu cliente chega assim e te mostra essa imagem aqui, ó, eu quero essa imagem aqui exatamente igual, sem tirar nem pôr, tudo igual. Né? O que você vai fazer? Quais serão os problemas que você vai enfrentar? Vamos lá. Eu vou dizer qual é a melhor maneira de se fazer. Né? A melhor maneira de se pegar, para tirar um decalque de uma tatu, é pegar a melhor referência possível. E geralmente a melhor referência possível é a referência que ainda não foi tatuada. Por quê? Ó, logo aqui do lado, eu já tenho praticamente a mesma arte. Ó. Só que aqui o contraste está muito mais intenso. É muito maior. Você consegue notar aqui que o focinho aqui está bem escuro, aqui é preto. Né, aqui na volta do nariz dele tem umas marcas mais escuras e tal, que na imagem anterior não tinha. São mais detalhes, né, mas também é uma foto real de um leão. Aqui já é uma imagem que alguém já editou, né, não foi eu que editei, mas estou pegando só mesmo a nível de elucidação para vocês. Então, caso vocês peguem essa imagem para reproduzir, talvez vocês consigam chegar naquele resultado lá de preto e cinza. Né, ou mesmo um resultado ainda melhor. Por quê? Essa imagem do leão aqui, se vocês podem notar, ó, tem vários pelinhos e tal, então vocês podem usar e abusar
dessa quantidade de informações que contém a imagem original, a foto, por exemplo, do animal, né? E isso é super importante na hora de você escolher a referência que você vai tatuar. Por mais que o cliente chegue com aquela imagem pronta, você pegue uma nova, com mais detalhes, né? Para que aí sim você consiga sintetizar ela. Porque toda vez que a gente tatua, a gente não reproduz exatamente igual a mesma tatuagem sempre. Normalmente o nosso cérebro, ele simplifica algumas formas, cores e tons para que a gente consiga reproduzir isso, né? Não é uma impressão, é uma tatuagem, algo feito à mão, né? É algo que contém intelecto do artista ali, né? Porque nem todo mundo faz igual. Na verdade, ninguém faz igual. Por mais que ocorram cópias, né? Mas nenhuma cópia é igual a outra. Eu vou mostrar para vocês aqui a diferença de tonalidade entre uma boa imagem de referência ou não. Ó, aquela mesma imagem que a gente pegou antes, se a gente, suponhamos que você ache ela nessa forma. Ó, você achou ela assim, ó, tá vendo? Bem clarinha e tudo mais. Ó, o preto tá quase igual ao cinza, você nota pouca diferença entre tons. Essa é uma imagem que vai te dar muito trabalho para se tatuar. E provavelmente quando você for tatuar, você não vai conseguir representar direito ali esse contraste. Por quê? O contraste em si é basicamente isso aqui, ó. O quanto uma imagem o quanto o preto é diferente do branco. Isso é o contraste. Vocês estão conseguindo perceber? Né? Não é só uma imagem clara e uma imagem escura, né? Realmente a diferença entre o tom mais claro e o tom mais escuro, que existe durante todo o processo da tatuagem. Então, uma boa referência com alto contraste vai te trazer resultados muito melhores dentro da tatuagem preta e cinza e dentro de qualquer outro estilo de tatuagem do que reproduzir uma imagem que já foi tatuada ou mesmo pegar uma referência ruim. Show? Então encerramos aqui. Essas são as grandes características, né? Quantidade imensa de sombras numa tatuagem preto e cinza, diluição com o próprio preto, sume ou cinza e contraste intenso. Tendo isso, é caracterizado uma tatuagem preto e cinza. Qual a diferença do black work e o preto e cinza? Eu considero, cada um, na realidade, você pode ir em convenções com vários jurados diferentes, pessoas super bem premiadas e cada um vai considerar de um jeito. Mas de modo geral, o preto e cinza se destaca justamente por conta da diluição das tintas. No black work, vou mostrar um tipo de trabalho meu que é black work. No black work, a gente tem pouca sombra e muito mais quantidade de preto. Aí é considerado um trabalho black work, né? E aí realmente só tem preto. Vou mostrar aqui para vocês um black workzão bem raiz. Aqui é um black work que eu fiz todo rastelado, né? Vocês podem ver lá no meu Instagram mesmo, né? Vocês podem olhar mais de perto. Mas tem bastante textura, tem bastante linha e tem só preto. Tudo que vocês verem de nuance, de mais escuro para mais claro, tudo foi feito com preto puro, né? Essa é uma das grandes características do black work 100%. Show de bola, pessoal? Vocês conseguiram entender, né, que o contraste faz toda a diferença numa tatuagem, diluição caracteriza uma tatuagem preto e cinza e a grande quantidade de sombras. Para você criar um desenho preto e cinza, existem algumas características básicas, tá? Que eu posso definir em 4. A primeira delas é pense sobre o desenho que você vai fazer. Pode parecer muito óbvio, mas assim, a pesquisa, né, o quanto de tempo que você investe para executar um trabalho de um cliente faz toda a diferença na hora da execução. Quando se não é pensado, normalmente é copiado ou fica de uma maneira que você talvez não planejou, né, não queria. Então é super importante que ao realizar um trabalho, seja ele qual for, primeiro se deve pensar sobre a arte, sobre a forma da arte, qual será a forma final dela, né? Se é uma arte pequena, como as pessoas vão vê-la de longe, né? Se vai parecer um borrão ou se vai parecer uma forma bem legal assim de longe, tudo isso conta no resultado final do cliente. Segundo ponto, não menos importante para que sua tatu fique super legal, é a observação, né? O que se enquadra dentro desse tópico? Observe, veja qual é o tipo de pele do cliente, se o cliente tem planos para fechamentos futuros ou não, né? Porque aí você pode colocar já um acabamentozinho para uma possível
uma possível emenda de uma outra tatuagem, né? Suponhamos que é um projeto grande de antebraço interno, você já deixa uma emenda para, caso o cliente já te escolha para fazer a parte de fora, você já deixa uma emenda ali já pronta para você mesmo. Né? E dependendo da emenda que você for fazer, isso enriquece muito assim, o trabalho que você já executou. Local a ser tatuado, isso é muito importante, porque dependendo do local, a forma do corpo muda. Né? Se é um braço, a maior área de uma tatu ela é verticalizada. Se é um peito, né, umas costas e tal, a maior área da tatu é horizontalizada. Então, essa geometria do corpo, né, essa anatomia do desenho, é muito importante que vocês treinem e pesquisem. Né? Pesquisem mesmo, assim, quanto mais vocês virem isso, quanto mais vocês perceberem de grandes artistas, né, como o artista faz um desenho para o peito, né, se ele é horizontal, vertical ou na diagonal, né, como que são os melhores resultados das tatuagens no antebraço. Né, contém quantos elementos? 3, 4, tatuagens com 4 elementos ou mais, como ficam no antebraço, né, são visíveis à distância? Tudo isso é possível através de muito estudo e observação. Sobre a tonalidade da pele. Pessoal, tem pessoas de pele negra que às vezes vão querer fazer desenhos mais realistas, né? E às vezes a tonalidade da pele é muito escura e não é indicado que você faça, porque vai ser uma tatuagem que conterá pouco contraste. Não vai conseguir perceber esse desenho a longa distância, o que às vezes pode parecer bem ruim para o cliente. Então você aconselha normalmente clientes de pele mais escura, você faz trabalhos com mais linhas, né, mais pontos e menos sombras. Né, sombras com agulha de sombra, você faz mais com agulha de traço. Que a agulha de traço ela pigmenta um pouquinho mais profundo do que a agulha de pintura, e isso vai te trazer um resultado em relação à durabilidade e contraste muito maior. Então é super importante que na pele negra você intensifique ainda mais o contraste do desenho. Pode ser ele qual for, mas desde que seja adaptado para o tipo de pele que vai ser feito. Qual o desenho mais indicado? Esse também é um dos fatores essenciais, porque às vezes o cliente chegou com um desenho para você, e às vezes você sabendo desenhar ou não, né, faz uma grande diferença. Porque o tatuador que sabe desenhar, ele vai olhar aquele desenho, possivelmente ele vai encontrar alguns erros. E na hora de redesenhar, né, ele alinha ali tudo bonitinho e tira, né, passa limpo aquele rascunho e entrega um resultado bem melhor para o cliente. Isso é muito importante. Né, isso faz total diferença no resultado final. Às vezes você vai pegar muitas pessoas fazem isso, né? Pegam uma imagem que já foi tatuada e tentam reproduzir exatamente no mesmo local e às vezes não fica nem um pouco parecido. E elas não entendem o porquê. Na nossa pele, quando a gente passa um desenho do papel, né, da idealização para a pele, acontece uma coisa que no papel o desenho não tinha, que é dimensão. Né? Ele vai ganhar ali uma tridimensionalidade. Ele vai se adequar a todas as nuances do corpo da pessoa. Né? Se é um desenho muito largo, se você for fazer num local muito estreito, ele vai deformar. Então é de suma importância que você estude a aplicação de desenhos na pele para que você domine isso de uma maneira maestral e não passe dificuldade mais com isso. Outro pilar super importante na hora de criar uma tatuagem é a revisão. Depois que você já pensou, né, quebrou a cabeça ali, montou a arte do cliente, ficou lindo, você já observou, você viu tamanho, local, tudo bonitinho, tipo de pele, tudo lindo, encaixou dentro dos parâmetros, ficou ali esteticamente super harmônico, você vai revisar tudo isso, vai começar lá do começo. Pesquisa de novo, aquela ali foi mesmo a melhor referência que você poderia ter usado? Realmente é o melhor desenho indicado para o tipo de pele? Ah, mas eu não sei qual é o melhor desenho indicado para o tipo de pele, Gabriel. Quanto mais escura a pele, maior o contraste. Quanto maior escura a pele, maior deve ser o contraste. Quanto mais clara a pele, menor pode ser o contraste. Mas você ainda pode deixar um contraste muito intenso numa pele mais clara. Só numa pele mais escura que esse contraste, se não for tão intenso, ela não vai aparecer de longe, né? Vai aparecer uma mancha ali e tal. Isso pode gerar um possível problema, né? Se você for um profissional da área e vender uma coisa para o teu cliente, às vezes o teu cliente não sabe, nem você também, né? Você tatua ali e descobre na hora, junto com o cliente, que não deu certo a tatu. Isso é péssimo. Por isso o estudo, a observação e pensar e revisar sobre tudo que a gente está fazendo é de suma importância. O último passo, não menos importante,
né, é a entrega para o cliente. Pessoal, independente, assim, todo mundo que já tatuou comigo sabe que quando eu faço uma tatuagem, eu normalmente não entrego aquilo que o cliente pede. Eu entrego 2, 3 vezes mais aquilo que o cliente pediu, né? É aquilo que o cliente pagou. Por que eu faço isso? Porque normalmente a pessoa vai sair de lá, às vezes pagando uma tatuagem cara, com um sentimento, com a sensação de que ela levou vantagem, né? E eu também fico muito satisfeito, né, quando eu faço um trabalho bonito, a pessoa ama e tal, e parece mesmo um trabalho mais caro do que eu cobrei. Eu fico super feliz porque assim, a pessoa enxerga, né, qual o valor daquilo. Ela entende que somente te procurando que ela conseguiria obter aquele resultado. Então ela vai ficar mega feliz com o resultado que obteve. Assim, isso vai te gerar uma fidelidade do cliente e principalmente o que é mais importante, um network super legal. Porque aonde aquele cliente for, quem perguntar da tatu dele vai rolar seu nome. Né? E é assim que a gente cresce, numa cidade grande, numa cidade pequena, né? Independente da onde você esteja. E é isso, pessoal. Bom, tô vindo aqui para encerrar a aula. Espero que todo mundo tenha entendido. Se você não entendeu, volta, assiste essa aula de novo, porque com certeza vai ter alguma coisinha que você vai pegar mais do que não pegou na primeira vez. Isso é muito legal, né? Falamos sobre revisão e é super importante revisar aquilo que a gente está estudando para uma melhor fixação na nossa mente. Né? Quanto mais a gente repete alguma coisa, mais aquilo vai ser mais natural para nós. E eu gostaria de encerrar agradecendo a todo mundo que assistiu até aqui. Muito obrigado, beijo e abraço, eu fui.